Fala, fião, tá bom? Tá construindo? Mais uma aqui, o nosso podcast aqui na FEICOM 2025. Agora aqui com a doutora Clarice. Obrigado, doutora Clarice. Tem muita coisa de SG que a gente vai falar aqui, tá? Com ela. Clarice, obrigado por ter vindo. Muito obrigado por estar aqui com a gente, participar com a gente. Por favor, o microfone é seu. Peço para você se apresentar e contar um pouquinho de todo o trabalho que o CBCS vem fazendo ao longo do tempo aí. E como você chegou nele também. Bom, meu nome é Clarice Degani, eu sou engenheira civil e eu trabalho com sustentabilidade desde que eu me formei. Eu me formei em 1995 e comecei a trabalhar com as questões de produtividade, de racionalização de canteiro de obras. Trabalhei numa consultora há 5 anos. E resolvi fazer um mestrado porque eu falei, precisa melhorar essas coisas aí de canteiro de obras. Qual E o meu mestrado, trabalhava numa consultora que se chamava Simão. Era uma construtora de Uberlândia. Eu sou de Uberlândia. Não, eu acho que eu lembro, porque ela é famosa, ela é grande. Nós ficávamos na República do Líbano, em frente ao Parque Ibirapuera. Eu trabalhava nessa empresa, fiquei 5 anos lá e eu trabalhava com sistemas de gestão da qualidade. Na implementação da ISO 9000 naquela época. Com a doutora Maria Angélica. E doutor Roberto de Souza e doutora Maria Angélica também. As CTLs eram juntos ainda. Nós participamos dos primeiros grupos do Sinduscom São Paulo, que fazia um trabalho em grupo para capacitar as construtoras a implementar a ISO 9001 e depois chamar a auditoria para sacramentar o Você selo. estava certo. Então eu fui uma das primeiras equipes assim, de construtora que implementou mesmo o sistema de gestão da qualidade. E o sistema de gestão da qualidade para a sustentabilidade é um pulo, porque começa ali, eu acho que é o primeiro degrau. Né? É porque SG, Environment, Social and Governance, é governança. É o sistema de gestão. Só vai mudando os nomes, né? Porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas a gente precisa repaginar, né? Então a gente pega o mesmo, bota outro nome e a coisa vai melhorando. Para vender mais caro. É que nem professor de educação física e personal trainer. É o mesmo profissional, só que o personal trainer cobra 3 vezes mais que o professor de educação física, né? Não é? E dependendo dos clientes que ele tem, ainda pode cobrar. Aí não é nem personal, aí muda até o nome, né? Treinador de não sei o quê. E influencer, não sei das quantas junto, né? E aí vai. É muito interessante. Mas os sistemas de gestão da qualidade, eu entendo que eles são o começo da questão da sustentabilidade mesmo. Porque não existe sustentabilidade sem desempenho. Sim. Então, o que aconteceu? Eu trabalhei 5 anos nessa construtora, trabalhava pra caramba. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, não dá tempo de eu estudar. Eu sou uma pessoa muito... Eu gosto de estudar. Se eu tivesse alguém pagando todas as minhas contas, eu só estudava. E aí o que aconteceu? Eu falei, vou fazer pesquisador. Mestrado. Minha vocação é pesquisador. Eu acho assim, o Brasil precisava remunerar melhor pesquisadores, porque a gente teria mais gente atuando para colocar informação para vocês, né, executores. Eu vou ser sincero, vou até agradecer meu pai que, assim, eu tenho essa veia de pesquisador, eu só consigo. Por causa tem laboratório na fábrica e eu fico fazendo minhas coisas na fábrica e tenho ensaio. E fazendo os desenvolvimentos com os laboratórios parceiros, tanto o IPT, o CCB e o ITT, assim eu consigo ter bastante coisa. E de vez em quando o Senai. Mas o Senai, parceiraço, eu acho assim, a gente tem que... Porque assim, o pesquisador que só publica, ou o pesquisador que só pesquisa, não rola. Então, um Senai, né, uma associação, né, consegue disseminar. Então, eu também não sou a favor de... Quando eu falei alguém pagando minhas contas, é só fazer pesquisa, mas é fazer pesquisa para entregar algo formatado e útil, né, que possa ser melhora a sociedade. Isso. Melhora alguma coisa. Você tem que ver avanço. Então, eu saí da construtora porque eu via que precisava ir além do sistema de gestão da qualidade. A minha dissertação de mestrado foi sistemas de gestão ambiental em canteiros de obra. Nossa! Então, eu falei assim, agora eu vou para ISO 14. Colocar ISO 14 dentro do canteiro. E aí, eu tinha um colega de mestrado que estava nas questões de segurança e saúde ocupacional. Vixe. Então, a gente já estava trabalhando... isso foi em 1998. Não, isso foi em 2000. Foi em 2000. Eu me formei em 95, trabalhei até 2000 na construtora, fui fazer o mestrado em 2000. Então, em 2000, quer dizer, há 25 anos atrás, já existiu o ESG. Eu fiz na Poli, na USP. É isso. Aí foi muito... Com o Vanderlei? Não, meu professor, o meu dono, né? O meu seu orientador?
Que na verdade a gente fica depois filha dos caras, né? O Mitigeli veio aqui hoje. O Mitigeli veio aqui hoje, ele foi meu orientador. E que nem pai e filho, né? Não, eu vou te falar. Vou te falar que gera até ciúmes. Porque ó, se ele virar pra mim hoje, professor Francisco Cardoso, da Escola Politécnica da USP, ele, Departamento de Engenharia Civil, ele foi meu orientador no mestrado, depois no doutorado e pro resto da vida. Porque se ele virar pra mim hoje e falar assim, olha, eu acho que você devia fazer tal coisa... Você acaba meio que você vai, né? Você vai fazer. O Mitigeli, eu bato de frente com o Mitigeli em algumas questões, mas a grande maioria não. Eu sou cordeirinha, mandou eu fazer, eu faço. Eu sou super obediente, eu sou super assim, mandou eu faço ali. É meu mentor mesmo de vida até. Bom, aí eu fui fazer o mestrado nessa parte de gestão ambiental, de canteiro de obras. Do mestrado, eu fui para o doutorado. Aí o que aconteceu? No meu doutorado, eu fui trabalhar com edifícios existentes. Com edificações já construídas. Para fazer retrofit ou não? Não para fazer obra, mas para validar todas aquelas questões que a gente ficava... tem que ter qualidade por causa disso, tem que ter eficiência energética, tem que ter conservação de água, o canteiro de obras também. Mas e aí, como é que a gente vê isso no construído? Então eu fui trabalhar com Facilities Management. O meu doutorado é a gestão de indicadores de sustentabilidade no ambiente construído. Então já é o desempenho em uso, é o resultado, a operação. E eu fiz uma parte dele... O maior custo de toda a edificação está na operação. E o pessoal acha que é só com o edifício. Não é. 80% do custo dos números que eu sei é da operação. É lá na operação. E é lá que você evidencia a boa prática do canteiro e as boas escolhas dos materiais que você fez. Então, é a consequência e é o maior tempo da vida útil. E ali você fica consumindo água, consumindo energia, repondo material. E aí tudo que foi... Toda aquela economia que você fez, é a infiltração, é a janela que você tem que trocar, patologias, é o vazamento, são as patologias que vão acontecendo. E eu fiz o meu doutorado nessa área, mas eu comecei no CSTB, que é o Centro de Pesquisas do Governo Francês. Então eu fiquei 1 ano na França no CSTB, e lá eu fiz meio que 2 coisas, porque meu doutorado era esse, mas lá eu trabalhei nas primeiras certificações dos edifícios franceses. A certificação francesa de edifícios é a HQE, do CSTB, que é o que deu origem ao Aqua aqui no Brasil. E eu trabalhei nas primeiras auditorias dos primeiros prédios. Eu era meio que uma observadora dos auditores. Porque como eu trabalho com o sistema de gestão da qualidade, então tem um procedimento para auditar. Então eu ficava ali meio que fazendo um relatório de como é que o auditor tinha se comportado, porque você tem que ter uma certa independência e muitos deles são de mercado. É um formato um pouco diferente do Brasil. Então o cara ele tem que informar do sistema, ele tem que ser um vendedor também daquela certificação, ele tem que ser um educador e ele não pode ficar ali vendendo o serviço dele porque ele está no papel de auditor. Então existia essa função de observadora, né? Do processo de auditoria. E aí, quando eu fiz isso e voltei para o Brasil, eu fui trabalhar na Fundação Manzolini. Entendi. E na Fundação Manzolini, a gente fez todo esse processo com professores da Poli, da USP, cada um na sua categoria, porque o Aqua, ele tem 14 categorias de preocupação ambiental. Então vai lá, tem a questão de água, o Aqua, eu nunca parei para olhar o Aqua, estudar o Aqua. Você vai ficar chocado. Eu fui no LEED, né? Eu estudei o LEED. Eu fiz até o curso para ser certificador do LEED. O LEED é ótimo. Só que o LEED, ele pega o LEED, ele nasceu na eficiência energética, né? E ele tem agora ele tem bastante pontuação para as questões de água, para as questões de materiais e tudo. Mas ele é um referencial que se baseia em normas americanas. Sim. O Aqua, ele é todo baseado em normas brasileiras. Mas o Aqua pede o sistema de gestão. Entendi. Então, ele amarra melhor. O Aqua é como se você fizesse uma ISO 14000 para uma fábrica que fabricou um edifício. Então, eu acho assim, em termos acadêmicos e científicos, ela é a certificação mais completa. O Aqua e o selo Casa Azul da Caixa Econômica Federal. Sim. São os 2 selos mais completos que tem. Por isso que eles têm pouca adesão. Porque não é fácil fazer. Não é qualquer um que faz um Aqua, sabe? Tem uma elite ali fazendo Aqua. Agora, se eu não tenho um sistema de ar-condicionado robusto, o LEED você não pontuou muito legal.
Então o Aqua, o selo azul, esses aí, se você consegue... Mas se você usar a alvenaria cerâmica, você... Porque você vai pro conforto. O Aqua pontua conforto, além de pontuar eficiência energética. Entendi. Entendeu a diferença? Quando eu falei 14, são 7 padrãozão lá. Relação dele com seus vizinhos, Tá. os materiais que eu utilizei, aí é desempenho técnico, é selo de produto. Depois tem uma categoria só para canteiro de obras, que entra desperdício, entra essas coisas todas. Aí entra industrialização, tudo ali na categoria 3. O 4 é eficiência energética, consumo de energia pura. O 5 é conservação de água. Tá. Não é água, uso da água. Consumo de água, racionalização do que você tem para economizar e de fontes alternativas. Porque eu tenho a fonte alternativa de energia, mas também tem as alternativas de água. Sim. Isso eu trabalho na 4 e na 5. O 6 é resíduo do edifício pronto. Como é que eu fiz um projeto para que ele consiga fazer uma gestão de resíduos Todo lixo dele faz a eficiente? gestão do lixo. Exatamente. E não só lixo, lixo e esgoto. Não, e lugar suficiente para as coisas. Porque às vezes você não tem lugar suficiente para A coisa mais difícil, às vezes, de um canteiro de obras, do canteiro não, do edifício, é você fazer a gestão do lixo. Porque a produção do lixo, querendo ou não, num prédio, não, é... o pessoal não dimensiona certo. Não, você tem que olhar de quanto em quanto tempo passa a coleta. Qual é o risco dela falhar e dimensionar para ficar numa situação... Sim. Gente, teve pandemia, crises vão existir, crise hídrica, sanitária, crise climática, todas as crises estão aí. E a gestão dos resíduos, como é que você faz numa situação de crise? E é tudo dentro de prédio. É hotel, é casa, é apartamento, é hospital, é shopping center, todo escola. mundo é isso, escola, né? E tem uma categoria que é só de manutenção. Isso é legal. E depois tem as categorias de conforto e qualidade sanitária. Entendi. Então tem conforto visual, conforto olfativo, conforto térmico, conforto acústico, qualidade do ar, qualidade da água e tem uma qualidade do espaço. A qualidade do espaço é esotérico. Porque aí você vai pendurar os cristais e vai ver as energias. Feng Shui. É Feng Shui na veia. É coisa de francês. Aqui no Brasil a gente nem evoluiu muito, é a categoria 12. A gente fica meia boca nela. Mas na França, eu quero até ir lá ver o que aconteceu, mas ela deve ter ido pro Feng Shui ferrado mesmo, aquela coisa profunda. Tem lugar que nem pode ter ondas, não pode pegar celular, entendeu? Porque senão você não tem o alinhamento, o repouso dos seus circuitos elétricos, né? E o alinhamento das células no repouso. E você quebra o círculo circadiano da pessoa humana. Entendeu? Tudo. Nossa. Cara, senhora. esse é o Aqua. Não é pra qualquer um. Não. E como é que o produtor de bloco consigo me inserir num Aqua? Na verdade, o produtor de bloco, ele, para estar presente num edifício que se certifica no Aqua, ele precisa atender uma série de atributos. Tá. E o Aqua, ele tem lá níveis assim. Então ele tem muito pré-requisito. Então eu posso ser excelente em alguma coisa, mas se eu queimo um pré-requisito dessas 14, eu não certifico. Esse é um dos problemas que o Aqua é difícil. Entendi. Porque no outro você consegue ser negligente numa coisinha ou na outra e põe um esforço aqui, um esforço ali. Então, por exemplo, se o seu bloco, se existe uma associação de bloco e ela tem uma lista dos qualificados, se existe um PSQ para aquele material de construção, você não faz Aqua se você não tiver na lista dos PSQ. Acabou. Você pode ser o edifício mais eficiente do planeta. Você pode ser LEED Platinum. Se você colocou um bloco que não tem PSQ, no Aqua você não entra. Entendeu? Entendi. Ele é um negócio do Brasil mesmo. Entendi. E ele é meio feito por acadêmico, né? Então acho que é por isso que o negócio alavanca. A gente tem que pôr podcast do Aqua. Concordo. Ô, professor Martins. Tem que fazer. Tá convidado. Cara, não, eu vou te falar, o negócio E aí eu trabalhei muito tempo nisso. E eu fui picada lá na França, no HQE, porque eles têm esse conceito. Então, quando eu fui na Fundação Mazzolini para falar para eles, todo mundo tava cobrando, porque a Fundação Mazzolini, ela audita ISO 9000, ISO 14, todas essas ISOs de gestão para o nosso setor da construção. E o pessoal tava pressionando eles porque o LEED veio. O LEED fez uma ação muito boa pro Brasil. Se a gente não tivesse tido LEED, o pessoal não estava falando de nada. Não. Entendeu? Então foi excelente. Eu acho que eles foram os precursores. Aí o pessoal falou o seguinte, estamos aqui fazendo certificação. O que é certificação? Começou a falar. E foram cobrar a Fundação Mazzolini. Entendi. Olha, vocês também têm que auditar o produto. Vocês auditar a empresa, a construtora e tal, tem que auditar o produto. Aí
Levantou. Não, aí contratou o pessoal da Poli. Entendi. Ah, que certificações que tem por aí? Aí levantamos. A mais antiga é a do Reino Unido, o do BRE, o BREEAM. É o mais antigo. Pegamos o BREEAM, pegamos o LEED, pegamos o CASB, que é do Japão, pegamos a Passive House, que é da Alemanha, pegamos uma da Itália. Pegamos todas elas e comparamos. E aí a gente falou, e o HQ é da França. E eu tinha acabado de vir, né? Eu dei uma forçadinha, pra falar a verdade. Mas não tinha dúvida que era a certificação mais completa e que e aí a gente fez uma parceria com o CSTB, do governo francês, para adotar o sistema deles, mudar, porque a gente pôde colocar as nossas normas, a gente pôde fazer uma série de alterações. Então a gente trabalhou junto com o CSTB até sair o referencial do processo Aqua de certificação. Entendi. Que a gente tem hoje. E hoje, para você certificar pelo Aqua, qual é a instituição que eu tenho que pegar e contratar para... Não, existe um referencial técnico que está lá no site. Tá. Quem é autodidata consegue fazer. Igual você falou, se a pessoa está fazendo certo, ela vai olhando ali, igual você falou. Né? Se você já faz o certo, o que você vai fazer numa certificação? De esforço. Eu preciso evidenciar que eu estou fazendo certo. Tudo bem. Uma auditoria de terceira parte. É uma auditoria de terceira parte, funciona igual uma auditoria de sistema ISO. Tá. Essa é uma outra coisa também. Não é aquela coisa, manda os documentos não. Tá. São 3 auditorias. A primeira auditoria ela acontece antes do empreendimento começar, antes da obra começar, para ver o seu conceito, para ver a sua intenção. Depois você faz uma auditoria de projeto, onde as soluções de projeto são auditadas para você verificar o atendimento aos requisitos. Depois você faz o canteiro de obras e aí você faz o cara crachá. Se você fez aquilo que você falou que você ia fazer, né? Então, primeiro evidencio documentalmente, depois ele vem checar então, se tá correto aquilo que eu evidenciei como documento. Exatamente. O seu bloco. O seu bloco, ele vai estar lá no primeira auditoria como diretrizes de compra. Só vou comprar blocos de empresas qualificadas nos respectivos, no PSQ de bloco, né? No seu caso, já tem bloco. Tem PSQ, de qualidade é PSQ em metro, né? De qualidade. Aí, beleza. Quando for na projeto, é porque bloco, geralmente, arquiteto não especifica o bloco, né? Mas se você estivesse falando de uma... Deveria. Deveria, porque a qualidade está atrelada ali. Até a modularidade, né? Tudo que ele vai... É uma coisa assim, eu não fico entrando muito no mérito com os meus amigos, deve ser seus também, projetistas de alvenaria. Eu falo, cara, você tem que especificar o bloco. Se não especificar o bloco, como é que você tem garantia de que é qualidade, ou tem a resistência certa, tem a modularidade certa? Você tem que especificar o bloco, porque não é todo lugar, não é toda empresa do Brasil que tem as mesmas dimensões. Então você tem que especificar, porque aí você sabe que tem a família completa, aquela família que você vai usar, a família de bloco que você vai usar no... Exatamente. Senão você não consegue modular. Não, você não consegue modular. Então, teoricamente, deveria. Entendeu? Tem razão. Na minha cabeça, eu ficava mais focada com louça e metal, porque louça e metal o arquiteto sempre especifica, né? Louça e metal, qual que é o desempenho que vai trazer para realmente, assim, modificação? Consumo de água. Então tem que especificar por causa do consumo de água, beleza. Mas todo o resto de funcionalidade e segurança é muito menor do que o bloco. Exatamente. É muito menor que o tudo bloco. tem que estar muito bem. Tem que ter a diretriz, Sim. Depois eu tenho que ter a especificação no projeto e depois são verificadas as notas fiscais. Então não adianta você ter falado que era uma diretriz, na hora que chega na última auditoria, ele vai fazer o cara crachar. Sim. Suas notas fiscais, que bloco que você comprou, tal, e faz a conferência. Então, assim, é uma certificação muito interessante e completa. E como a gente evoluiu, né? Eu vim para falar do CPCS, estou falando da minha vida e do meu amor pelo Aqua. Bom, então o que acontece? A certificação, ela é uma evidência da boa prática, né? E o que a gente tem feito hoje no mercado? Buscar essas evidências para combater o greenwashing. Porque tem muita gente também falando que mas não é nada. Tem um cara aqui que chegou na Casa Cerâmica ontem, que foi extremamente mal educado. Extremamente mal educado. Veio aqui e falou, visitou a casa, não sei o quê, e falou mal. Entendeu? Só porque ele é de um outro sistema construtivo. Cara, todo sistema construtivo é bom. Se bem aplicado.
se bem aplicado, se bem feito. Todo o sistema construtivo consegue atender se você fizer a especificação correta, tanto dos materiais e a forma certa de aplicação. Agora, vim aqui, o cara foi extremamente deselegante. Mesmo porque o Brasil é gigante. O Brasil é gigante. E para você ser sustentável, se você quer falar de descarbonização, você tem que usar os materiais que você tem próximos. Então, essa análise do carbono, ela não pode ser muito na lupa. Não. Sempre é uma cadeia, sempre igual edifício. Eu não estou olhando o projeto certificado. Eu estou vendo ele executado e se ele vai durar ao longo do tempo. Eu não vendo para ter uma distância máxima que eu consigo entregar. Então, assim, essa distância tá lá calculada e aí eu consigo chegar nela. Ponto. Não consigo fazer mais. E as escolhas dos sistemas construtivos tem que olhar para isso. Até a parte de gestão de resíduos. Conforme que você escolhe, o descarte vai para onde? Tem como reaproveitar? Tem como reutilizar? Tem como descartar de uma forma que possa ser reciclado? Sim. Né? No nosso caso, a gente consegue. Faz a circular, o cara vai lá, quebrou na obra alguma coisa, ele separa em aqueles carrinhos de lixo, coisa, volta lá e volta para ser fábrica e eu reciclo ele e volta a ser bloco. Exatamente. Mas teve uma visão, você planejou, você entendeu a cadeia que existia no local. Porque se existe uma cadeia que pode absorver esse seu resíduo, você mapeou, deu destinação. Não existe, você faz aquilo circular dentro do seu próprio pátio. Sim. Né? Então, essa visão que é importante. E aí que surgiu o CBCS na minha vida, né? Vou voltar aqui. O CBCS, ele nasceu em 2007. Um monte de gente como eu estava angustiado. Porque tinha certificações, mas as certificações, elas pegavam uma elite. Aqueles top de linha que tinha o sistema de gestão na veia, pegaram o Aqua. Falando, acho que você conhece minha prima. Ana Rita Bueno, arquiteta. Ela é minha prima, em primeiro grau. Ela é auditora da Fundação Mazzolini. Tá na Alemanha. Tá na Alemanha. Sim, conheço muito. A gente trocou muita figurinha. E aí o que aconteceu? Ela ficou muito tempo na Fundação Mazzolini, a gente trocou muita figurinha do Aqua. E ela não conseguia te contar do Aqua com essa... Tá na Alemanha, né? Não, mas ela é do Aqua há 1000 anos. Sim. Então o que acontece? Um monte de pessoas como eu estavam ficando meio frustradas, porque o caminho da sustentabilidade estava ficando esquisito. As pessoas achavam que sustentável era só aquilo que era certificado, LEED, Aqua, etiqueta do Bruxel, sabe assim? Não, mas isso é para quem é top, isso é para quem é rico, isso é para quem está fazendo edifício AAA lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, em Belo Horizonte. Isso não serve pro resto. Vamos olhar, lindo, maravilhoso, concordamos com tudo, mas na vida real a gente não consegue fazer. Aí foi juntando um monte de gente, um monte de acadêmico, e aí a gente juntou gente de tudo quanto é área, e falamos, vamos fundar um conselho. Conselho Brasileiro de Construção Sustentável. E vamos pautar o que é sustentabilidade para a construção civil. Só para tirar os ruídos, sabe? A turma gosta de me azucrinar aqui. Desculpa. Só para tirar o ruído que fica ali no meio, sabe? Porque... E tem gente mal intencionada que aproveita do ruído para falar assim, vamos vender o green, o eco. Então teve muito empreendimento eco isso, green aquilo, que você via porque tinha um bosque, um lago, sei lá, um troço nada... Só o nome. Eu punha uma plaquinha, punha a turbina eólica, sabe? Era um firuleiro. É que nem tem uns tijolo ecológico. Mas como é que comprova que é ecológico? Como que você comprovou que é ecológico? É uma marca. Não, mas o pior são aqueles que são feitos de materiais naturais. Sim. E aí são ditos ecológicos, mas não tem desempenho técnico. Então, assim... Não, se fora fizeram de plástico, tijolo de plástico, nossa senhora. É um perigo. Então, por causa desse perigo, a gente ficou meio de polícia na história. Então, a gente consolidou o conselho, ele existe desde 2017, né? Está quase fazendo 20 anos aí. E o que a gente fez? A gente ficou 5 anos, mais ou menos, fazendo evento. Todo ano tinha um evento gigante. A gente trazia gente da Europa, dos Estados Unidos, gente que já está mais da Europa, né? Que já estava mais avançado na pauta da sustentabilidade, nessas questões todas que a gente falou. Trazia eles e trazia a nosso pessoal da cadeia para falar, dá para fazer, gente, vamos começar. E tentando tirar o pessoal daquilo que era muito viagem, gente, sabe? eu juro que não é ressaca, que eu bebo muita água mesmo. Isso aí.
que eu bebo muita água mesmo. Eu tenho esse hábito. Eu devia beber mais. Fiquei muito tempo em obra. Eu não bebi água porque tinha que negócio no banheiro. Eu ando com a garrafa do lado. Mas ontem pra ir no banheiro é mais fácil, né? Então eu fiquei meio... Aí eu não tenho problema, vou qualquer matinho, tá tudo certo. Pra mim era complicado. Tem várias histórias maremechona por aí. Aí o que acontece? O conselho ficou pautando nessas questões. De repente a gente começou a entrar meio que na era de projeto. E projeto de desenvolvimento mesmo, projeto de pesquisa, né? E a gente fez algumas iniciativas para governo, trabalho com habitação de interesse social. Então eram projetos, né, com objetivos claros, a gente formava a equipe e desenvolvia, né? Na verdade a gente faz isso até hoje, né? O que a gente precisa fazer mesmo é mexer na cadeia inteira. Então agora a gente está tentando olhar para a sociedade civil e fazer as pessoas que compram mesmo material de construção, que compra um apartamento, porque todo mundo que comprou uma casinha, um apartamento, o que quer que seja, ela repõe, ela troca a pia, ela troca o piso, ela pinta a casa. É uma coisa que está grudada em todo mundo. O meu sonho é que o varejo cobrasse o PSQ. Exatamente. Então a gente está nessa... o varejo tinha que comprar PSQ, o varejo tinha que cobrar a etiqueta do Procel do apartamento, da casa, não só para comprar, para alugar. Na Europa, desde que eu fui para a França, naquela época, eu fui no meu doutorado, eu fui em 2003, fiquei em 2003, 2004 que eu fiquei lá. Quando você ia alugar qualquer coisinha, tinha lá eles lá, do nível de eficiência. Na Itália tem, quando você vai alugar, na Itália também é o Passive House. Não, Passive House não, eu esqueci o nome da Itália. Tem o da Itália lá. Eu tava lá... Quando que eu fui? Quando eu fiz 10 anos. Faz 2 anos. Não, mas eles tinham 20, é isso que dá raiva. Não, a gente passou lá e na cidade, sem brincadeira, Periteverina é uma cidade minúscula. Da cidade onde a minha família, fui pegar o RG lá. E a gente passando, andando ali, fui visitar uma prima, as casas para alugar, as casas tinham uma etiquetinha aqui falando toda a eficiência energética de cada casa. De cada unidade habitacional. Sem brincadeira. É ponto de partida. É 2.500 habitantes que tem aquele negócio. 2.000, 3.000 habitantes só. E se pensa, eu tava lá há 20 anos, isso já era default, já era tipo assim, informação, eu falo quantos banheiros tem e eu falo qual é a eficiência energética, no mesmo cartaz. Não precisava nem ficar procurando. Não. Hoje deve estar no QR Code, as informações todas lá, né? Mas... Não, ali que eu vi era uma etiqueta mesmo. Sim, era uma plaquinha. Exatamente. É frustrante. Então a gente trabalhou bastante pro Procel, para a questão da etiquetagem. A gente vai voltar a reforçar isso, mas dá essa volta, sabe? Sim. A minha mãe tem que saber que isso existe. Isso é direito consumidor. Direito consumidor. Concordo. Que a pessoa compra uma casa, o telhado dela, o bloco que ela usa, a janela que ela instala, tem que cumprir, no mínimo, as normas de desempenho daquele produto. Então tem a norma da telha, a norma do bloco de concreto, a norma do bloco cerâmica, a norma do piso de cerâmica, a placa cerâmica, quer dizer... O mínimo tem que cumprir isso. Tem no mercado um monte de material de construção que não cumpre norma. É que eu acho uma coisa, eu acho que essas certificações deveriam ser compulsórias. Sim. Eu acho que o PSQ deveria ser compulsório. Mas quando você coloca a compulsoriedade da etiqueta de eficiência energética, a compulsoriedade dos PSQs dos materiais de construção... O varejo não vai. Tem 3 agentes assim, que a gente pode olhar. Um é quem está produzindo. Sim. Aquele que faz certo, num primeiro momento, ele fala, beleza, vou fazer certo porque eu sou uma empresa correta e eu vou ter isso como regra de todo produto imobiliário que eu vou fazer. Então a gente tem isso. Só que se o consumidor... Não cobrar? Não! Optar pela outra, mas é a mesma coisa que a gente estava falando dos xing-ling. Optar pelo mais barato? É a mesma coisa. Se eu tenho o outro aqui... Então o que eu tenho que fazer? Se o primeiro fator de decisão é o preço, o consumidor, mesmo que ele entenda que aquele apartamento é mais eficiente, que ele vai economizar água e energia ao longo do tempo, ele não tem aquele dinheiro naquele momento, ele vai optar pelo outro que não é certificado, que não tem nada, que não está dando essas coisas. E ao longo prazo ele vai perder. Mas naquele momento de decidir, ele fala, mas eu vou.
Então a gente tem, além de informar essa pessoa, que não adianta você aplicar uma compulsoriedade para o setor produtivo. Porque o setor produtivo formal, ele é pequeno. E ele até que faz bem. Agora, o outro, ele não contrata nem... Cerâmica são 4 mil no país. A empresa? A empresa, 4 mil, é bastante. Bastante. E assim, e a loucura, antes da pandemia eram 8 mil. Então, mas quem é que compra bloco no Brasil inteiro? É mais construtora ou gente que constrói casa para vender? Bloco estrutural, é construtora e pequeno construtor. Mas quem é o pequeno construtor? Empreiteiro. Então, é gente que constrói casa para vender. Sim. Essa pessoa que precisa estar mais bem informada. E a pessoa que consome não, dela... Esses caras, de maneira geral, eles já estão. Porque eles têm o mesmo nível de consciência. Você está mais otimista do que eu. Entendeu? Eles, já são. Agora, o que pega mesmo é o varejo, o cara que vai comprar o material na casa de material de construção. Sim, as casas de material de construção tinha que ter um filtro ali. Essa Tem vários filtros que a gente pode colocar. A gente pode instruir melhor o consumidor, porque ele tem direito, ao comprar uma casa de uma construtora ou de um... Eu nem chamo o empreiteiro de pequeno construtor. Para mim, se ele não tem um CNPJ de uma empresa construtora, não contrata os caras com carteira assinada, não sei o que lá, ele está de uma forma... ele está competindo de uma forma injusta, vamos dizer assim. Sim. Né? Então, ele está disponibilizando... Então, assim, nós não estamos nem falando de baixa renda. Não. No alta renda, tem muita gente que constrói casa para vender, mal e porcamente. Não, eu comentei em vários, assim, que assim, eu tenho clientes tanto Minha Casa Minha Vida, classe C, Não, D, Minha Casa Minha Vida são os melhores, porque eles têm que fazer PSQ, são os mais confiáveis. E os de alt, AAA, 5 estrelas, esses daqui são as casas que menos têm desempenho. É impressionante, o cara paga uma fortuna. E a casa do cara não tem desempenho. E tem a pia custou mais do que toda a alvenaria da casa. Toda. Não, sem brincadeira, tem um cliente meu que assim, ele entregou a casa era 15 milhões. A porta do lavabo não deixava abrir porque batia no vaso. Ainda é problema de projeto, hein? Então imagina isso, não, o cara pagou 15 milhões, a porta do cara não consegue abrir o lavabo. Mas isso é desinformação, porque esse cara paga. Esse não é aquele exemplo que eu dei do cara que olhou, eu gostaria muito, mas eu não tenho dinheiro agora. Eu sei que eu vou economizar no futuro, mas agora é esse valorzinho que eu tenho, é aqui que eu vou. Não, esse está sendo enganado, está sendo lesado, ele tem a menor noção. Aí a pessoa constrói um monte de casa para vender, meu condomínio tem um monte de casa para vender. Tem um cara que constrói direito, que é um engenheiro, não sei o que lá que faz a casa dele direito, e tem uns caras que são outra coisa e faz casa para vender. E vende no mesmo preço. Sim. Se fez um jardim mais bacana, se botou um trem mais diferente ali, o elevador será das quantas, eu gosto dessa ideia de ter o selo da casa, eu vibrei. Eu estava na faculdade quando começou o movimento. E, nossa, faz tempo isso, hein? Caramba. E eu gosto da ideia, porque daí você consegue diferenciar o desempenho da casa e cobrar pelo desempenho melhor. Exato. E isso é código de defesa do consumidor. Então eu acho que a gente tem que mexer com essa pessoa. O varejo, a partir do momento que você mexe com essa pessoa, a pessoa entra no varejo, ela vai cobrar também. Fala assim, olha, eu já sei que nem todo bloco é bloco. Nem toda telha é telha, essas fechaduras não são fechadura. Né? Você começa a criar uma consciência. Sim. E aí, pode até haver um momento de uma mexida de preço para falar que eu sou mais ecológico, eu custo mais caro. Mas chega uma hora que iguala, porque isso é concorrência leal. Sim. Porque aí você limpa. Eu sofro muito com concorrência desleal. É esse que é o lance. E olha, em 2025, eu vim aqui para falar de descarbonização. E olha só o quanto é grave. A gente não está bem no ponto de partida. Sim. Pelo desempenho. Entendeu? Material de construção, primeiro é desempenho. Ou formalidade da cadeia. Sim. Mas a discussão mão de obra que a gente escrava, mão de obra infantil. É grave. Pô, muito. Não uma das maiores discussões que a gente tem lá no CEBIC, entre as entidades, é esse tipo de coisa. Como é que a gente vai garantir o desempenho de norte e sul? Porque tem construtor do país, nas discussões nossas, tem pessoas do Brasil inteiro. Então, uma coisa é a construção aqui em São Paulo, outra coisa no Pernambuco, outra coisa em Manaus. E o resto?
A gente tem que levar isso. E o CBCS ele existe para isso. E a gente está tendo que, como a gente não faz mais os eventos e tudo, tem que ter um fortalecimento institucional, a gente tem que achar mais parceiros, né, para que nos ajudem a ter recurso para fazer essas campanhas, para fazer, porque assim, a gente já teve o conhecimento, a gente já fez a pesquisa. Tá pronto. A gente precisa que as pessoas saibam e ter o pessoal de comunicação para saber como que eu vou entrar com as lojas, né, com o varejo. Como é que eu vou entrar com a sociedade civil para ela ser um limitante desse abuso, né? Então a gente tem que mapear isso é uma coisa que a gente quer fazer, a gente está captando recurso, buscando patrocínio assim, institucional, para a gente fortalecer o CBCS com agentes no Brasil inteiro. Também não adianta ficar a gente aqui no nosso eixinho. Eu tenho que ter alguém que fala igual a mim, tudo quanto é canto, norte e sul, entendeu? Leste e oeste, porque a gente é quadrado. Uma coisa que é importante nessa questão de comunicação é você pegar e traduzir isso para o público em geral. A gente teve um movimento que chama Alvenaria do Brasil, que foi a Anicer, que é Produtos Cerâmicos Vermelha, e Bloco Brasil, Bloco de Concreto. A gente se uniu, criamos uma Alvenaria do Brasil. O que é? É a forma, o canal onde a gente vai traduzir todas as questões de desempenho do sistema para o público geral. Tem que ter uma tradução. Tem que ter uma tradução, porque a gente é muito técnico. Às vezes eu me pego falando coisas muito técnicas aqui, e eu falo, o público não vai entender, porque não tá no mesmo universo. Eu citei aqui que os pedreiros do Pedreiro Top aqui, que eu fui jurado do reality show. Aí eles me perguntaram umas coisas e de repente eu falei, caramba, eu fui tão técnico que eu fiquei na dúvida se vocês entenderam. Aí eu tive que traduzir, porque tem que traduzir para a linguagem que a pessoa entenda do nicho dela. E o que a gente está falando é ainda mais complexo aí, o que a gente vai falar é mais complexo. Por quê? Se a gente ainda nem resolveu a parte da qualidade, a gente tem que mobilizar esses agentes todos. Mas aí, quem já entendeu isso, que é o pessoal que já está mais bem preparado, já está olhando para a escala da descarbonização, menor impacto ambiental, quer dizer, mas que adianta eu falar, olha, o seu material tem que ter menor impacto ambiental, seu negócio tem que ser ecológico, é muita palavra vazia. Então, esse mesmo trabalho de traduzir a qualidade, a gente tem que traduzir a história da descarbonização, traduzir tudo e mostrar os benefícios, né? Porque e trazer a régua para cima, não ficar ainda brigando para fazer o mínimo do mínimo. Eu fico brigando na norma de produto, de bloco no caso, e telha, para subir a régua. Aí vira e mexe e tem uns malucos que quer baixar. Aí, antigamente o pessoal era meio assim, mas eu sou meio... tem que ter pancada puxando. Você escuta, não, vai fazer assim. Mas o meu cliente... Irmão, o cara é um consultor. Foi uma briga que eu tive, um consultor de empresas cerâmicas. Não, mas o meu cliente não vai conseguir atender. Eu olhei pra cara dele e falei assim, foda. É produto de qualidade, eu não tô olhando pro seu... Ele vai vender, se o seu cliente não está olhando para quem vai morar ali dentro, para quem vai trabalhar ali dentro. A norma é produto que presta. A linguagem. Produto que presta. Acabou. Irmão, o que eu vou fazer? Tudo tecnicamente falando é produto que presta. Então vai ser assim porque tem que ter um produto que presta. Na última versão da 570, eu consegui colocar lá que para você vender um bloco estrutural, você tem que ensaiar a compressão antes, obrigatoriamente, para eu saber a resistência dele. Eu só sei a resistência se eu ensaio. E antes não, você podia vender... Só porque a receita foi aquela. Aí agora não, é obrigatório fazer. Eu sei que 90% nunca pega a norma e olha, né? Pega uma, achou que a norma nunca muda. Que a norma vai mudando. Dona Norma, né? Já está com 70, 80, 90, 100 anos, Dona Norma. Aqui eu sou coordenador de 545, é de 84. Agora, está mudando ela agora. Eu acho que, será que na escola o pessoal está estudando as normas? Tem isso também. Esse trabalho ainda tem que voltar lá para o banquinho da escola. E outra, a gente tem que atrair mais jovem para querer ser engenheiro civil. Que hoje em dia no mercado tem muita coisa dando mais dinheiro. Então a gente precisa valorizar a nossa profissão. Engenheiro civil está ganhando bem, arquiteto está ganhando bem, pedreiro está ganhando muito bem, armador está pegando muito bem. Só que é diferente. O nosso setor é um setor que é sério e trabalha. Você acha que o pessoal não quer ir porque é a geração Z? Não é por causa da geração Z, porque tem coisas mais fáceis de se fazer. Geração Z, a gente gostava do desafio, filho.
Você já viu aqueles memes lá? Sim. Dos baby boomers, dos Sim, geração sim. X. Eu sou X. Eu sou X Aí também. tem o millennial e tem o tal do Z. É a lei do menor esforço. Então, assim, vai acabar. Não vai ter ninguém querendo ser engenheiro. Quer dar um terremoto, o trem lá, tchu! Mas continua um monte de gente querendo ser médico e médico é super difícil. Eu acho que a forma... Acabou ser... faculdade de medicina acabou. É facinho demais. Todo mundo é médico hoje em dia. Nossa, você não sabia, não. Você não tá precisando ir no médico. Não, é que os médicos que eu vou, a minha mulher que indica. Que você vai, já tem alguém que já fez uma retrospectiva, porque tá um esculacho. Gente, tem faculdade de medicina em toda esquina. Caramba. E não tem faculdade de engenharia em toda esquina. Não. Você acha? A nossa profissão permaneceu séria. Mas isso é culpa do MEC. Porque o MEC libera abrir muito mais faculdades humanas do que você fazer coisas que desenvolvam, gerem riqueza, gerem valor, gerem coisa. Porque humanas, tudo bem, o cara de direito tem em toda esquina, tem uma padaria. Tem em toda esquina também. Eu tô vendo muito mais de direito. Hoje direito ainda vai acabar com a inteligência artificial, já vai morrer todo mundo. Entendeu? Tem faculdade de direito muito mais. Faculdades que geram valor, que são as engenharias, as que são humanas e científicas, que está na arquitetura, alguma outra, economia, medicina, química, física, matemática, essas geram tecnologia para o país. Essas não foram a nossa opção nos últimos anos enquanto nação. A nossa opção enquanto nação foi botar uma sala de aula, botar um professor, independentemente do que for falar. Então essa foi a nossa opção no passado. Vamos formar mais gente. Todo mundo... Lembra da pátria educadora? Todo mundo é graduado. Então, assim, faculdade... Se o indicador é o número de graduados, é o número de universidades disponíveis para a população, é que a gente tem indicadores equivocados. Né? Concordo plenamente com você. Temos indicadores equivocados. Dentro da própria academia, na minha opinião, até como passei pelo mestrado, o indicador é número de artigos para o pesquisador, número de artigos que ele escreve. E eu publica. sempre fui mal qualificada porque eu publico muito pouco. Entendeu? Assim, mas eu entendo que é um péssimo indicador, porque deveria ser... O valor agregado do negócio. O valor agregado, exatamente, de indicação daquele... Porque assim, o cara tem que ficar publicando, ele deixa de ter tempo para pesquisar, o tempo de maturação de uma pesquisa. Ou para ir para algum lugar e disseminar aquilo que ele entendeu bem. Eu aprendi isso aqui de cabo a rabo, eu preciso esparramar, né? O CBCS tenta fazer isso, porque a gente tem vários professores ali. Mas também a gente precisa renovar. Então a gente também está em busca de pessoas novas. Cabelo branco então vai deixar falta. Mas assim, precisa de mais gente. Sim. Né? Com vontade mesmo de fazer a coisa certa. E a pauta da sustentabilidade, da descarbonização, ela já é uma pauta mais moderna, ela atrai um pouco mais, mas de fundo os problemas são os mesmos. Mas então, do mesmo que jeito o cara eu não consegue chegar na descarbonização sem não passar por toda a trilha. Sim. E aí o CBCS tem a jornada setorial de baixo carbono, que é uma trilha. Sim. Então é uma jornada, é uma trilha. Então vamos lá, vamos entender o que é a matéria. Né? A matéria é essa, ela é importante por causa disso. Ela parte disso. Sensibiliza o povo, mobiliza o povo, instrui o povo. Junta um monte de fábrica daquele setor, do setor A, B, C, D e E, junta eles e vai. Deu conta? Dei conta. Então vamos medir. Sim. Então vamos achar os melhores indicadores para medir. O que é melhor indicador da pauta descarbonização? Como é que a gente fala, eu sou green, eu sou ecológico? Você tem que ter uma lista de indicadores. Foi aquilo, eu comentei isso numa outra podcast que eu fiz aqui para a Feicom, porque é o seguinte, se o cara fala que não acredite só que o cara quer, pede a comprovação. Se você não tiver comprovação, é só propaganda. Se o cara falar, é só propaganda. Se o cara provou e comprovou, beleza, tá tudo certo. Pede pro cara comprovar. A jornada ela vai fazer isso e os 6 passos que a gente vai lançar amanhã aqui na Feicom também é para isso, porque também é uma jornada. Sim. Então checa se tem CNPJ. O passo 1 é ridículo. Checar o CNPJ.
Entendeu? É muito simples. O 2, licença ambiental. Obrigação. Os 4 primeiros passos são obrigação. O quarto entra o PSQ. Tudo obrigação. Não está fazendo mais do que a sua obrigação, gente. Tudo obrigação. Aí o 5 e o 6, que você começa a olhar para a sustentabilidade. Então, na jornada setorial de baixo carbono, você está já olhando uma pauta de descarbonização, você vai medir. Só que não é fácil. Eu viro lá para você e falo assim, olha, você vai ter o seguinte, na sua fábrica de broco, eu preciso que você me diga qual que é a emissão de CO2 do seu processo de produção e qual que é o consumo de energia primária. É básico, é o mínimo. Não, mas se eu falo só isso, é muito técnico. Sim. Você fala assim, como é que eu vou medir a emissão de CO2 da minha fábrica? Como é que eu vou medir o consumo de energia primária da minha fábrica? A energia primária é fácil. Mas a gente está falando igual quando você falou que você estava fazendo podcast pro pedreiro. É verdade. Então, para que precisa da jornada? Porque na jornada eu não estou falando com o Constant. Tá. Na jornada eu quero que todo mundo saiba do que eu estou fazendo. Então, na jornada tem lá uma planilha, uma forma de você coletar o dado na fábrica. Entendi. Que você vai olhar ali para você. Eu pego... Assim. Sim. Agora, se a gente quer subir a régua e ser justo, o pequeno e o médio produtor tem que fazer, também tem fazer. que saber. Então, a jornada setorial de baixo carbono do CBCS, ela parte para sensibilização, mobilização, ela capacita, ela desenvolve uma planilhinha. Porque eu tenho que ir lá na fábrica e olhar minhas contas de energia, Sim. de quem que eu compro energia, quanto que eu consumi de cada insumo que eu uso para fazer a fabricação, quanto que eu gasto de energia no meu processo de fabricação, né? As formas, ao longo do ano você sempre fabrica do mesmo jeito? Não, tem época do ano que eu faço esse método. Então tem cada setor tem as suas particularidades. Sim. Então a gente faz esse mapa do setor, disponibiliza para aquelas empresas que aderirem aquela planilhinha para ela poder ir lá e marcar na prancheta, e vamos falar de um fazer, jeito mais, né? E ticar, né? Eu faço sticker, numerar, vamos botar anotar, no iPhone, né? No telefone, no Não, tablet. nada, prancheta, não, Sim. fábrica é prancheta e papel. Né? Ainda Por tem, mais que você fala, fábrica tem que ser prancheta e papel, porque não dá para você, ou você tem uma automatização no que já equipamento, vai que já vai coisa, que nem todo equipamento está preparado para fazer isso, ou você tem que anotar mesmo no papel. Então, você tem que entender também qual o grau de sofisticação, de digitalização que você pode ter. Às vezes não é quer ter, pode ter. Não, e dependendo do setor. Então, por exemplo, se eu estou falando do setor do cimento, o setor de cimento já passou das primeiras etapas da jornada, ele já está estudando um cimento com mais descarbonizado, com menos emissão de carbono, com menos consumo de energia, quer dizer. Então, em cada setor está num grau de maturidade, tem algo para aprender. E aí, o que a jornada setorial do CBCS faz? Ela se baseia no SIDAC. O que é o SIDAC? O SIDAC é o Sistema de Informação de Desempenho Ambiental da Construção. Então, é uma base de dados, é uma plataforma onde lá tem a biblioteca da emissão de energia, da emissão de CO2 e do consumo de energia primária dos materiais de construção fabricados no Brasil. E não fala nem água. Hã? E ainda não ele poderia ir abranger a água. Nossa, pode pôr a água, pode pôr o resíduo, pode pôr a questão dos materiais mesmo, do tipo de material renovável que você tem. Que quanto mais você tem um material renovável, né? No caso do bloco de concreto, ele é não renovável, né? No final, né? Porque você não planta. Só que você pode fazer. Só que aí você trabalha com a circularidade. Então, quando eu tenho algo não renovável, a circularidade é muito mais importante, porque você repõe. Sim. Aí são dois círculos, né? Ou você circula aquilo que você não plantou, mas você consegue reintroduzir. Sim. Ou você circula aquilo que você planta. Você planta algodão, você planta madeira, você planta algumas coisas que, além de serem naturais, elas também resgatam carbono. Então é um outro processo. Então, isso que eu acho que é legal falar, na questão de resgatar carbono. A cerâmica, no caso a cerâmica City, ela pega toda a madeira que ela acabou e vai utilizar como energia térmica, é uma madeira que já tem a capturação de carbono. Então, aí eu só utilizo esse tipo de madeira, não uma madeira de nova, de uma floresta, que nem muita gente fala por aí, não. É resto da indústria moveleira. É uma que seria descartada. É uma madeira que já ia ser descartada. Precisava ser descartada de alguma forma. Ela já cumpriu o papel dela de estocar carbono, vamos dizer assim. Exatamente, já cumpriu o papel. E eu só utilizo essa madeira. O mercado de carbono,
Como você faz a contabilidade e transforma isso em recursos, Sim. em dinheiro, monetiza isso, ainda está muito frágil. Tá estranho. E está uma coisa assim que não tem ainda uma regra muito clara. Mal regulamentado. Globalmente falando. Que cada um vai no seu interesse naquilo que o país tem de mais riqueza. Então, eu acho que a gente poderia explorar bastante essa área aqui no Brasil. Eu acho que podia explicar para que existem duas formas de você comercializar isso daqui. Uma entre empresas e a outra entre países. A entre países tá brigando aí, toda a COP fala que vai fazer, mas ninguém faz. Né? Agora, entre as empresas já existe uma regulamentação e um mercado. Né? Então, isso tem que deixar claro, porque a gente fala e as pessoas não acham que tudo é uma coisa só. Porque ainda não tem muita clara. É uma matéria ainda um pouco complicada, né? E hoje ela é voluntária, tem aquela, né? Então assim, eu estou fazendo mais do que eu podia, mas ok, você está capturando, eu compro o seu capturado, eu fiquei com o seu crédito. Você consegue fazer um acordinho ali, um escambozinho aqui. Mas está regulamentando tudo isso. E por que a gente está falando isso? Porque na verdade, na hora que a gente entra no SIDAC, ali tem um ponto de partida. Sim. Ali tem a biblioteca que você vai usar para fazer sua conta, para poder dizer se você descarbonizou, se você teve crédito, não teve crédito, se você está eficiente ou não em termos de emissões, né? Porque aí você começa a se comparar com outros. E por ali, pelo SIDAC, você consegue ter o dado genérico Brasil, que é esse equívoco também. Tem muita empresa que faz inventário com dados do hemisfério norte, entendeu? Ou até do hemisfério sul, mas em países que outra pegada, produção, é outra cadeia produtiva, é outra forma de extrair os materiais, é outra fonte energética, a matriz energética total diferente. A própria cerâmica brasileira é uma das mais eficientes, ecologicamente falando, do mundo com relação à europeia, porque a europeia se só usa gás e óleo BPF. Aqui não, a gente tem essa questão de usar material que era ser descartável para poder fazer. E o Brasil se destacaria muito nessa questão climática. Não ficaria só o cara que tem a Amazônia e que está desmatando a Amazônia, e todo mundo fica querendo vir aqui proteger a Amazônia, depois que cada um já queimou o seu. E de olhar o seguinte, porque se você faz uma conta da cerâmica usando o dado da Itália, de Portugal, é diferente. Então, o da SIDAC, China, então, nem se fala. Não tem nem noção, nem deve ter essa conta. Não tem. Que ninguém nos ouça. Que nenhum chinês sabe falar português. A gente precisa deixar isso muito bem pautado. Sim. E essa iniciativa do Ministério de Minas e Energia de colocar esse banco de dados, porque muitas informações já tinha, então compilamos e colocamos tudo ali. O CBCS eu não sei se você sabe, eu participei. Do SIDAC. Sim, a Anicer estava lá. Eu e a Maria Angélica era uma pessoa da Anicer para Então, a gente precisa de vocês. Vamos chamá-los de novo. Por favor. Porque agora a gente vai fazer o comitê técnico-científico. Tá. O que vai acontecer? A gente tem o SIDAC pronto, essa biblioteca está lá. Só que a gente precisa de recurso para isso movimentar. A gente precisa de pessoas contratadas para trabalhar full time dentro do sistema. Porque o sistema, além dele ter a biblioteca, essa biblioteca precisa ser atualizada. Então essa régua vai subindo. Você tem que ter um benchmark do setor. O que é o benchmark do setor? Não basta eu ter lá uma unidade de bloco de concreto XYZ, emite tanto de carbono e consome tanto de energia. Não. O Brasil vai melhorando. O dado é brasileiro. O nosso consumo é menor do que o cara da Europa. Quer dizer, você começa a fazer um movimento ali. E você vai fazer um benchmark setorial. Você pega as melhores do setor, você já tem uma faixa diferente para elas. Sim. Então você começa a criar uma competição. E as pessoas começam a ver aquilo e falam assim, não, se eu estou fazendo o meu inventário, eu sou corporativa, eu sou uma construtora, eu estou coletando tudo quanto é material, eu tenho que pegar. Então, assim, é fantástica essa iniciativa e tá lá, só que a gente precisa também ter um dado específico. Sim. O que é o dado específico? É a evidência daquele fabricante dos dados do processo dele. E para quem não sabe, tá? A Cerâmica City foi a primeira empresa do país a entrar com os dados dela, a inserir os dados dela no sistema. O setor foi do bloco de concreto, meu amigo Manuel, um abraço para ele, mas a primeira empresa foi a City. E aí, o que ele está fazendo? Eu espero que o meu seja 0001. Vamos criar uma competição, até pensando assim, vamos pôr número na DW. E, o sistema é do Ministério de Minas e Energia e o CBCS, como desenvolveu o sistema, e como hoje ele não tem recursos, não tinha recursos próprios, a gente agora está operando o SIDAC por meio de recursos
do Par Procel, né? Que para a gente aumentar os dados genéricos, estimular o mercado a inserir mais dados específicos, que são as emissões dessas declarações. Fiquei apertando todo mundo que podia para a coisa sair. Porque a declaração, ela é a etiqueta. Ela Sim. é como a etiqueta que a gente estava falando da casa. E aí as pessoas vão começar a ver isso. Tem um bloco que tem uma etiqueta ali diferente. Né? Isso vai fazer diferença na minha calculadora de carbono. Né? Então tem lá C-Carbon que faz a contabilidade do candeeiro. A calculadora tudo que eu tenho ali. do Sinduscom. Exatamente. E vai aparecer um monte de calculadoras. Tipo assim, tem 1000 calculadoras, tem 1000 selos. O que a gente tem que instruir as pessoas não pode ser caixinha preta. Sim. Tipo, não sei de onde veio o dado do cimento desse bloco. Sim, não, tudo aberto. Não, você tem que saber exatamente. Então, o C-Carbon veio do SIDAC. Entendeu? Uma coisa que eu aprendi foi com o Juan, não sei se eu ia te apresentar ele depois. Ele queria te conhecer e dar sequência. Ele me ensinou, falou assim, não adianta, você tem informação, ela tem que ser pública, não guarda. Então, porque o cara vai achar que você está mentindo. Aprendi com ele faz, sei lá, uns 20 anos. E eu concordo com ele plenamente. Porque assim, se você tem informação e ficar guardando para você, enquanto empresa, o cara vai achar que está mentindo. É segredo, né? Segredo. Eu vou botar meu segredo pros outros. Uma coisa é segredo industrial. Eu tenho os meus segredos industriais que esses eu não mostro. A receitinha. Eu não falo. Da gaveta. Eu não mostro. Essa não. Mas os meus dados têm que ser todos abertos e públicos. Como eu faço é outros 500, mas os meus dados têm que estar abertos. E o bom do SIDAC é que ele é um processo que você vai inserir nesses indicadores, então ele é rastreável. Então assim, o SIDAC ele é público, a informação está lá, ela pode ser acessada de forma gratuita, então você acessa gratuitamente a plataforma. Um fabricante que queira emitir a sua DDAP, que é a Declaração Ambiental de Desempenho do Produto, ele paga para emitir essa declaração. Sim. Por quê? Porque a gente precisa contratar um revisor que ele, que vai olhar todos aqueles dados que ele colocou lá, é uma auditoria de terceira parte, para verificar ali, validar e a informação daquele fabricante ficar pública no SIDAC também. Sim. Então o SIDAC tem os dados genéricos, Brasil, e os dados específicos, que são as DDAPs que são publicadas. Então a gente vai entrar agora em 2025, 2026, firme com esse convênio da NBPAR para justamente movimentar e dar uma robustez no sistema. Né? E aí ele vai ser operado por quem o Ministério de Minas e Energia designar. Mas o CBCS está nessa ação agora, com esses recursos do Par Procel, para poder dar esse fortalecimento. Mais algum setor tem falado com vocês? Falado ou não? Sim, a gente Não, assim, na verdade é o seguinte, com relação ao SIDAC, da mesma forma que você participou lá do comitê, você estava no comitê científico, no técnico, eu acho. Técnico. Não, consultivo. Acho que você era do consultivo. Não, tinha o gestor, o consultivo, o técnico. Eu estava no técnico junto com a Maria Angélica, porque quem estava fazendo a minha gestão, eu estava junto com a Fernanda Belisário. Tá, então tinha a ASSO, tinha a Anicer, tinha o pessoal da madeira, tinha 2 instituições de madeira. Então a gente tem madeira, a gente está falando com cimento, com fabricantes de cimento, a gente está falando com associações de serviços de concretagem, a gente está falando com a questão do aço, com empresas de aço, porque muitas, igual eu falei, naquela jornada setorial, muitos já estão maduros. Sim. Já tem EPDs. A EPD é uma declaração ambiental de produto que tem um monte de gás de efeito estufa. A DDAP, ela tem esses 2 principais que são de maior impacto, e depois a gente vai entrar na água e todos os outros. Mas quem já tem uma EPD está conversando com a gente para ver assim, como é que eu transformo minha EPD em DDAP. Sim. Só que muitos deles não transformam, porque seu EPD veio de dado de hemisfério norte, o que eu posso fazer? Nada, começar do zero. Mas esse pessoal já é maduro o suficiente para ir lá na fábrica, medir e trazer com informação. Certeza. Então a gente tem os grandes, os aço, cimento e tal, as argamassas. E bom, a argamassa não, mas cimento são poucos fabricantes. Então é mais tranquilo. Pouca gente, não é tão... A madeira eu já não sei como é que é a pulverização deles. Mas a argamassa tem no Brasil inteiro. O duro que deve ser um número bem grande, né? Que aí tem todos os derivados dos cimentos. Aí você começa todo mundo, Então a gente tem uma parceria grande com o Sinaprocin, né? Que é justamente para... O Anderson.
Tem o bloco de concreto e aí tem todos os artefatos que vão derivando aí dos cimentícios, né? E eles já estão bem engajados, eles estão engajados desde 2014, né? E a gente modelou a jornada setorial porque a gente fez a primeira experiência com eles, foi um sucesso, agora a gente está fazendo para todo mundo. E vou ver se eu conseguimos fazer engatar na Anicer, né? Fazer ela andar, correr. O ceramista é meio cabeça dura, mas eu vou tentar dar um jeito de conseguir. Não, a gente vai formatar lá a propostinha, a gente vai falar. Porque quanto mais jornada tiver, a gente percebe que é factível. Sim. Né? E a gente não vai conseguir resolver alguns problemas de base, mas se a gente tem gente evoluindo, a régua vai subir, gente. Não é possível. Né? E ninguém emite DDAP se não tiver PSQ. Sim. Então, assim, a DDAP não é uma declaração ambiental de produto ecológico. Não. Ela parte do cumprimento de todos os requisitos de desempenho que aquele setor da construção tiver. Né? Então, tem as normas X, Y, Z, todas elas têm que ser atendidas. Eu tenho PSQ para aquele setor, então tem que estar conforme no PSQ. Eu tenho uma associação que dá um selo de qualidade, eu tenho que ter aquele selo de qualidade daquela associação. E aí a gente vai ampliando, vai. Não basta dizer que foi feito com as mulheres rendeiras do não sei da onde que. Não, esses papos tão pegando. Louco, eu sou sustentável. Até que ponto você é sustentável se você não prova? Eu vejo muita gente falar, eu sou. Vou falar de um sistema, o Light Steel Frame. Você pode ser sustentável como você não pode ser sustentável. Você tem que comprovar isso. E até o momento eu não vi nenhuma comprovação. Na verdade, é onde você recorta. Então, por exemplo, eu estou indo da onde eu estou extraindo, da onde eu estou aplicando, da onde eu estou montando, da onde eu estou usando, depois até onde eu estou descartando. Sim. Eu vou pro recorte. E só põe aquilo lá. E a parte da campanha de marketing está em cima do recorte que mais lhe convém. Então, assim, o CPCS não representa nenhuma indústria. Sim. Mas a gente tem que dar uma visibilidade que existe um ciclo inteiro. Sim. E que tudo bem alguém recortar e mostrar as vantagens do seu produto naquele recorte. Só que as pessoas têm que saber que o resto existe. Então, é nosso papel mostrar a visão global. É aquela coisa, eu gostaria muito de comprar um apartamento LEED Platinum, Aqua. Sim. Só que não deu. Só que eu sei que aqui eu estaria mais, ao longo da minha vida, mais confortável, com uma conta de água menor, uma conta de luz menor e tal. Mas eu pude optar, eu sabia. O que a gente vê hoje é que a pessoa não sabe e ela erra, podendo acertar. Sim. Entendeu? E agora, escolher um material que tem uma DDAP, ninguém vai cobrar mais caro porque tem DDAP. Não vai. Eu já falei com você, já tivemos essa discussão com você. Não vai cobrar mais caro. Mesmo porque a DDAP não custa nada, ela custa as horas do auditor ali, tipo assim. Não faz diferença na vida de ninguém. E não é só isso. Eu até contei você, eu tenho, vou atrás e faço explicação, porque o cara, na hora da comparação, se o meu preço estiver igual, ele prefere eu. Não é porque... Os atributos que você agrega que vão ser o seu diferencial. Não vai ser um sobrecusto. O cara vai lá e começa a comparar. Tem PSQ? Os dois tem PSQ. Esse aqui tem metro, esse aqui tem PSQ. O preço, como é que tá? Tá igual? Compra o que tem metro. Toda construtora de qualidade faz isso. Né? Então ele tem preferência por aquilo que mais demonstra competência. Mas o preço tem que ser igual. Isso eu falo que judia um pouco, por quê? Porque tem muito concorrente... Mas aí ele tá falando do cara que é desleal. É desleal. Aí ele não tira a nota fiscal. Ele vai lá e tira, sei lá... O cara tá no simples a vida inteira e só precisa tirar, sei lá, 300 mil de nota, e só tira 300 mil de nota e só tudo por fora. Com os caras que constroem casa pra vender. Entendeu? Aí o cara precisa tirar 300 mil, ele vai tirar, consultora, eu te dou esse valor aqui muito mais baixo, 20, 30% mais baixo do que ele teria se fosse com nota, né? Ele consegue fazer isso e vai competir com um cara como eu que produzo tudo 100% com nota. É muito injusto. Mas aí eu tenho que ser muito mais eficiente para conseguir competir com esse cara. Eu tenho que ser muito mais eficiente, muito mais inteligente.
E aí pode até ter um sobrecusto, porque você começa a correr atrás de uma eficiência que não, sobrecusto sempre vai ter. Né? Sobrecusto sempre vai ter, mas aí eu vou ter que ser muito cada vez mais eficiente. E a luta nossa lá é ser cada vez mais eficiente em cada setor. É meio correr, às vezes que o cachorro mijando no poste, né? Mas a gente é firme. A gente tá brasileiro. Muito bom. Brasileiro judia. Você quer complementar mais alguma coisa? Não dá pra contar aqui, porque eu fui do CBCS, como é que eu entrei no CBCS? Fala um pouco do CBCS. Não, tá ótimo. O CBCS, então, ele tá nesse movimento já há muito tempo. A gente colocou esses projetos de pé, entregou esses produtos, então todos esses projetos que o CBCS desenvolveu, eles são públicos, estão aí para todo mundo poder utilizar a metodologia, replicar, né, disseminar essa informação. Agora a gente está atuando com esse convênio com a NBPAR, com recursos do Par Procel, para poder dar uma robustez ao SIDAC. A gente está fazendo, enquanto CBCS, as jornadas, porque os outros setores que não são cobertos pelo convênio, a gente também vai atuar neles, né? Para pegar na mão, desenvolver ferramenta e fazer mais gente, né? Tá nesse caminho. E a gente tem os 6 passos que a gente vai publicar amanhã, que é relançar, que é uma ferramenta que já existia, que ela cria uma rota, né? Uma jornadinha lá, um roteirinho de um passo a passo. Que a gente consegue fazer, né? Para a pessoa pelo menos saber, olha, primeiro, é ridículo, primeiro CNPJ? Mas então bota todos os seus fornecedores ali e vê se tem. Tem, beleza? Vamos lá, licença ambiental. Vamos lá, trabalho escravo, trabalho infantil. Sim. Tem, vai, dá uma checada na lista lá. Não, tudo bem, beleza, passei, tô na 5, tô na 4. 4, PSG, quem tem PSG tem que estar com PSG. Quem não tem? Quem não tem setores que não tem PSG, tá, tem outras coisas que você tem que ir checando, né, outros selos das entidades e tudo. E a gente tem lá os 6 passos e com o tempo a gente vai melhorando o sistema. No final, nosso desejo é que ele seja um grande... ele seja um ecossistema mesmo que mostre também a evolução do setor. Porque a gente consegue pôr várias coisas ali para as pessoas checarem e às vezes até pegar uma planilha de orçamento, colocar lá dentro e já sair homologado e selecionado, entendeu? Porque agora com o BIM, acho que com o BIM agora, que com o fortalecimento do BIM no país, acho que essas informações tendem a ser todas cada vez mais automatizadas. A gente tem que arrumar as linguagens, né? Arrumar as linguagens de tudo, porque se o BIM conversa com o SIDAC, né? E conversa com Vocês têm conversa do pessoal do Fórum BIM? Sim, mas a biblioteca BIM, os módulos deles não dão a diversidade que você precisaria. A informação acaba que fica uma informação muito, né? Então não é uma matéria muito fácil. Então, como a gente não tem recurso para pôr pesquisador nessa área, a gente está meio que esperando eles virem com a demanda, mas não pode nascer errado. Porque se nasce errado, aí não vira nenhum nem outro. Aí fala assim, estou fazendo orçamento. Fiz o meu projeto, saiu a planilha de orçamento. Da planilha de orçamento sai a emissão de CO2 e consumo de energia? Tinha que sair. Daí teria que implementar junto a calculadora do Sinuscom, né? Não, eu fiz o projeto, ainda não fiz a obra do Sinuscom, eu tenho que ver de quem eu comprei, porque às vezes eu não comprei da CIT da fábrica, eu comprei da Leroy Merlin. Sim. E aí o caminho da Leroy Merlin, aí você tem que... Entendeu? O negócio vai ficando grande. E isso é o nosso futuro. A gente está olhando para isso. Mas primeiro a gente está fazendo o que dá. Né? Sim. A ferramenta 6 passos também, a gente não consegue automatizar ela. Beleza? Vamos ter um patrocínio, mais gente doando? Não, vamos melhorar esse negócio é bom para todo mundo. Vamos lá, cada um põe um dinheirinho aqui. Beleza, chama o menino. O programador e manda bala. Eu não dou conta de fazer, entendeu? Depois eu converso, vou te apresentar o Rô. Tá bom. Ele tá animado com essa parte, assim. Acho que pode dar match aí. Você fala? Então fala pra ele amanhã lá. Que pelo menos... Ele tá aqui, eu vou ligar pra ver se ele vem. Eu vou ter que ir, porque eu tenho que fazer as coisas de amanhã. Só a ferramenta não tá pronta. O desenvolvedor falou assim, olha, eu fui migrar e alguns links que estavam dando certo não estão dando mais. Nossa. Você tava no táxi no meio da chuva, te avisando que eu não...
Desesperador. Não, mas a gente é duro, né? A gente não sabe fazer, então a gente fica meio que refém. Sim. Mas a ferramenta eu já tinha testado ela inteira, mas ela não estava hospedada no lugar certo. Entendi. Agora que ele levou ela para o lugar certo... Agora tem que ter... Teve um ambiente de produção, ambiente de produção. Mas se ele puder ir amanhã, porque eu acho que se ele assistir as palestras e entender um pouco da ferramenta, ele pode ter uma ideia. Sim. Porque a gente é muito acadêmico. A gente meio que, tipo... Não, ele consegue tirar as coisas do papel. Falta ver o que faz fazer isso aqui, todo mundo gostar e ajudar porque a gente precisa fazer Sim. Precisa de ajuda mesmo. A gente é uma ONG. A gente precisa de ajuda. Vale lembrar que o CBCS não tem fins lucrativos. O CBCS não tem fins lucrativos. E na hora que a gente produz alguma coisa e disponibiliza de graça... Aí fica difícil. Sim. Se eu pudesse produzir e comercializar, né, eu seria uma empresa, a gente não seria um conselho brasileiro. Então a gente precisa de associados, na verdade. Então, assim, tendo associado, então a nossa campanha agora é para ter mais associados, porque aí essas anuidades cobrem como uma associação. O CBCS? É só entrar no site do CBCS, cbcs.org.br. Simplesinho. Lá tem um Felice. Mas né? quem que pode ser? Pessoas físicas podem ser associadas no CBCS. Para ela ser associada no CBCS, ela tem que mandar o currículo dela, mostrar que ela é da área, né? A formação, que empresa que ela trabalha ou não. Pode ser só a parte de currículo e um demonstrativo de interesse. Tá. E pessoas jurídicas também. Então, tem empresas que se associam ao CBCS, o preço varia em função de número de funcionários. E todos eles têm contribuição anual. Porque aí, quando a gente tem esse orçamento, a gente consegue pensar, puxa, com esse orçamento eu consigo melhorar essa funcionalidade dos 6 passos. Com essa ferramenta eu consigo botar a água dentro do tal do negócio, entendeu? As jornadas setoriais de baixo carbono, elas são uma fonte de recurso para o CBCS. Então, eu estou contratando pessoas para trabalharem naquilo. Então, eu estou fazendo 2 coisas. Estou entregando um produto e eu estou formando mais gente para entender daquilo, porque é uma coisa nova. O que a gente faz na jornada, a gente não tem ninguém ensinando isso na faculdade. Treinar. Treinar a pessoa para trabalhar com aquilo. Exatamente, para dar essa multiplicada. Então, é uma função do CBCS também disseminar o conhecimento e multiplicar fazedores. E com a jornada, a gente é um núcleozinho de negócio. A gente formou uma jornada. Então, nessa jornada, a gente consegue deixar uma taxa administrativa, uma taxa residual, que vai ajudar a gente ao próximo item. Porque a gente não vai ficar trabalhando em cima de coisas consolidadas. Entendi. A gente consolida, treina, formou, entendeu? O povo está fazendo, o Brasil está agindo. Boa. Qual é o próximo? Agora o próximo é trabalhar as questões de água. O próximo. Porque a gente tem essa função de ir disseminando e descendo. Não de criei um negócio legal e vou viver desse negócio. Né? Isso é o mercado. Né? A gente tem um outro papel na Você tem o papel de evolução do setor. Mas a gente também não anda sem os associados. Não, sem dinheiro, nada sai. Então, assim, a gente está tendo que aprender, porque na verdade a gente é tudo voluntário. E não adianta, né? A cabeça de voluntário acha que todo mundo é voluntário e a gente não consegue arrumar ninguém voluntário, então eu preciso pagar alguém. Acho que eu vou entrar lá no conselho de vocês para ajudar vocês com isso. Então, foi ontem as eleições. Se associa ao CBCS. R$410 por ano. Olha aí, Constantino. Não, já ganhou associado. Entendeu? Se associa ao CBCS. O que acontece? Os associados, eles podem participar das reuniões que a gente tem, fica sabendo dos projetos, a gente tem os fóruns de discussão e depois o associado do CBCS pode entrar para o conselho. Né? Aí, para entrar para o conselho, tem um pouco mais de credencial, mas Constant, a gente já conhece lá desde... Eu mando o currículo. Beleza? Tá bom. Não, obrigado. Você associa o CBCS, manda lá um e-mail para mim que eu já te encaminho lá. Pode deixar. Porque é isso que a gente precisa. E não é... A gente não pode nem ter lucro. Na verdade, é sempre uma coisa que entra e uma coisa que entrega. Uma coisa que entra e uma coisa que entrega. Então, é uma doação no final, né? Em causa que faz o nosso setor melhorar. Causa impacto para a população de maneira geral. Uma coisa que eu falo assim, legal, o médico, quando ele erra, ele mata uma pessoa. Um engenheiro arquiteto, quando erra, não mata um. Pode matar centenas, pode matar milhares de pessoas, dependendo do erro que ele causa. Por isso que a gente tem pouca gente querendo correr esse risco. A nossa responsabilidade é muito grande. Né? Então, ao meu ver, que a gente tem que ser responsável. Exato. Mesmo.
Não pode ser aventureiro no nosso setor. Então... Eco isso, eco aquilo, green aquilo, green aquilo. O quê? Vamos organizar os ecos, green, os Sim. Porque querendo no final do dia, o que o pessoal quer mesmo é a gente estar trabalhando com ambiente construído. Quer viver que é tudo, bem. gente. Tudo é. Hospital é ambiente construído, uma escola é ambiente construído, sua casa é ambiente construído, as rodovias são ambiente construído, ponte é ambiente construído. E na crise climática, quem que segura? É o ambiente construído. Exatamente. É que nem, assim, a floresta é o habitat do bicho, a cidade é o habitat do homem. O ambiente construído é o habitat do ser humano. Então, tem que tomar cuidado e o nosso habitat não entrar em conflito com os outros habitats. Exato, tem que ter uma harmonia. Tem. Na verdade é o seguinte, é equilíbrio. É equilíbrio. Eu não vou esgotar recurso natural, porque depois não tem para mais ninguém. Sim. Então, é tudo feito com equilíbrio. Né? Eu não vou despejar um monte de coisa no meio. Né? Mas eu também não vou deixar de fazer nada, porque as pessoas precisam morar em algum lugar. Quando elas ficam doentes, elas precisam ir para algum lugar. Quando elas querem se divertir nas férias, elas precisam ir para algum lugar. Exatamente. Então, não adianta a gente querer ser, meu amor, uma cabana, vamos viver do que a gente planta, a gente come eu não sei como é que... que fertiliza e vamos ficar ali naquela simbiose. E assim, eu vejo que a gente vem evoluindo enquanto humanidade, a gente vem evoluindo e crescendo, e entendendo melhor as coisas, que é o que basicamente a ciência faz, evolução. Ele vai lá, aqui tá assim, vou estudar para melhorar, eu estudo para melhorar e vai crescendo o conhecimento. O conhecimento crescendo, aí sim a gente consegue aplicar melhor as coisas, viver melhor. É propósito. O propósito é melhorar. Luísa! O Bruno! Que lindos! Eu quero trazer ela eu tô tentando trazer ela. Pra falar aqui? Ela tá achando bom. Ela acha bom os outros, né? Ela não quer vir. Ela não quis vir? Não, tô tentando. Ela tem vergonha? Fala que tem vergonha. Mas como tem vergonha, Luísa? Você não tem vergonha de nada? Não sei, acho que só se for da câmera, porque não é possível. Ela é toda despachada. É uma figura. Eu convenço ela ali. Falo que é fácil. Boa. Obrigado. Beleza? Você tem hora, né? Eu sei. Então... Não, eu preciso... Na verdade é o seguinte, eu não teria podido ficar aqui a noite inteira. Eu só... É por causa do não vou dar conta. Bom, já que estamos na correria, pedir aí pro pessoal se inscrever, curtir, comentar. Comenta aí, se você chegou até o final, comenta aí, City e CBCS juntos numa vida mais sustentável. Isso aí, tá muito Obrigado, bem. Ainda bem que já não tinha mais nada. Deixa aqui o microfone, agradecer de novo a sua presença, esse papo gostoso que a gente teve e deixa aqui para os seus comentários finais. Não, é só agradecer, porque quando a gente tem uma conversa boa, a cabeça da gente vai funcionando e a gente vai tendo umas ideias melhores ainda. E eu acho que a gente tem que fazer um time do bem, sabe? Juntar as pessoas do bem, porque a gente se fortalece.